Fala galera, professor Bruno Lopes, aqui do canal De Volta para o Passado 6481, e hoje nós vamos fazer aqui uma revisão rapidinho aqui sobre o tema do protestantismo, né, galera? Agora em 2025 tem sido abordado aí muitas críticas, né, à postura aí de igrejas e de líderes, né, de igrejas em relação aí à venda de relicários, a pedidos de ofertas e etc. E a gente sempre volta nessa temática aí, né, lá de 1517, quando o monge agostiniano, aí o Martinho Lutero, ele que já tinha uma série de críticas, né, que não era baseado só nos seus pensamentos, várias ordens da própria igreja, vários outros grupos já faziam já contestações à forma de vida que o clero levava ali naquela parte, principalmente da Europa, né, o turma. E o fato específico que vai chamar a atenção do Lutero e que vai fazer com que ele inicie as suas críticas vai ser durante uma peregrinação que ele vai a Roma, né, ele que tinha várias dúvidas relacionadas à sua fé. Chegando lá em Roma, ele vai ver aí os padres, né, entregues aí a um monte de condutas que eram contrárias ao que ele e aos demais cristãos acreditavam dentro aí da conduta do ordenamento, né? Padres em bebedeiras, com relacionamentos com mulheres, venda de relíquias que eles diziam sagradas, né? A prática da simonia aí em todos os cantos da cidade. Então ele vai voltar muito abalado para Wittenberg, a cidade onde ele lecionava teologia, né? E vai ser a partir aí dessas decepções, dessas observações de coisas erradas, que ele vai iniciar aí então as críticas que vai fazer com que ele seja excomungado e que faz surgir o luteranismo. Bom, pessoal, um outro acontecimento que é intitulado aí pelos historiadores e elencado como um dos principais motivos para o Lutero ter então iniciado as suas críticas e feito aí uma ruptura com a igreja, vai ser o momento em que o Papa ele manda com que sejam vendidas indulgências para arrecadar o dinheiro aí para fazer a construção da Catedral de São Pedro. E o que era essa venda das indulgências? Quando o indivíduo chegava lá e confessava os pecados para o padre, ao invés de ser dado ao indivíduo aí uma penitência e concedido o perdão dos pecados, era passado um valor que o indivíduo deveria pagar para ele ter acesso a esse perdão. E isso daí, pessoal, chamou muita atenção de forma negativa do Lutero, porque como ele lidava principalmente com pessoas que tinham muito poder aquisitivo, mas também convivia com pessoas que não tinham poder aquisitivo, ele ficava meio indignado, como que as pessoas teriam igualdade aí para conseguir o perdão dos pecados. Mas isso não é o máximo da crítica do Lutero, isso é apenas uma parte, né? O Tetzel, que era responsável aí pela venda das indulgências, estava ganhando muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, galera, essa prática da venda de indulgências ela vai chegar a ser uma coisa tão banalizada, né, nesse período aí, que muitas vezes o indivíduo chegava e comprava a indulgência para outro indivíduo. Quer dizer, o cara chegava e comprava o arrependimento, o perdão dos pecados aí para outro indivíduo, né? E não era o próprio indivíduo que cometeu o pecado, que cometeu o erro, que ia lá para poder se confessar. E aí o que vai acontecer? Somado a isso, o Lutero também começa a ter outras críticas. O ponto quais são as principais questões aí que o Lutero então vai se basear para poder escrever as 95 teses que ele pregou aí na porta da igreja de Wittenberg e convidou aí teólogos e estudiosos para poder debater com ele. Ele era contra a indulgência, que é a venda desse perdão dos pecados, contra a simonia, que era a venda de relíquias, né? Para vocês terem uma ideia, eram vendidos pedacinhos de ossos e falava-se que era um pedaço da tíbia do burrinho que carregou Jesus em Jerusalém. Vendia-se um pedaço de madeira, dizia-se que era a cruz que Jesus foi crucificado. Vendia-se um espinho, entendeu? Falava que era um espinho da coroa de Cristo.
E ainda tinha a venda de cargos eclesiásticos. Hoje em dia a pessoa se ordena dentro da igreja e ela vai subindo dentro da hierarquia eclesiástica. Naquela época, os pais compravam os cargos aí para colocar os filhos no clero. Qual que era a intenção, o pessoal, de colocar o filho no clero? Poder, né? A igreja era um órgão muito poderoso, como a gente já observou. Então a indulgência, a venda de relíquias, a venda de cargos religiosos. O Lutero também ele vai se posicionar aí a favor de traduzir os textos bíblicos para a linguagem de onde o fiel estivesse aí professando sua fé. Então, no caso do Lutero, como ele era professor na Alemanha, ele defendia então que a Bíblia fosse traduzida para o alemão. E isso daí escandalizou a igreja, porque o monopólio da interpretação, o monopólio da utilização dos textos aí era exclusivo da igreja, né? Talvez isso daí foi uma das coisas que mais aí irritou, né, o alto clero da igreja e o Papa. Bom, mas não acaba aí não. Outras críticas feitas pelo Lutero. Ele criticava o fato do sacerdócio ser apenas de pessoas que fossem formadas pela Igreja Católica. Ele era a favor de uma coisa chamada sacerdócio universal, que era que todos os indivíduos eles pudessem, desde que tivesse o respeito pelo evangelho cristão, né, e uma conduta sóbria, uma conduta dentro aí dos próprios ensinamentos, que ele poderia ser um pregador, que ele poderia ser um disseminador do cristianismo. Criticava também o celibato, que é uma regra aí da Igreja Católica que os padres não devem se casar e constituir família. Criticava também a transubstanciação das essências, que era uma crença de que o vinho e a hóstia, né, e o pão, aí no momento ali da Eucaristia, se transformava em corpo e sangue. Tá? Então o Lutero criticava essa parte aí. E o Lutero também contestava a questão dos sacramentos, né? A Igreja Católica defendia aí 7 sacramentos e o Lutero defendia apenas 2, que é o batismo e a Eucaristia, que estão contidos lá na Bíblia como sacramentos. E aí o que acontece, né, pessoal? Observe, perceba que as críticas que o Lutero faz são críticas aí que ele não simplesmente vai falar assim, é isso que eu penso, tem que ser isso. Ele chama as pessoas para debater. No ano de 1517, ele fixa uma lista com 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e chama outros pensadores, chama outros teólogos para poder discutir aquilo ali. E o principal que você tem que entender, caro aluno, é que para o Lutero a salvação só poderia ser alcançada através da fé. Então de nada adiantava muitas obras, de nada adiantava aí grandes práticas se o indivíduo não tivesse fé, tá? E aí o culto também, a forma de cerimônia religiosa para o Lutero era um pouco diferente. Ele era contrário à utilização de imagens sacras no culto, tanto é que quando você pega uma igreja protestante e a igreja católica, uma das principais diferenças é a presença das imagens, né, nos rituais aí religiosos. Bom, o que vai acontecer? Turma, quando a gente está assistindo essa aula na escola, a primeira coisa que passa nas nossas cabeças é o seguinte: por que o Lutero não foi preso pela igreja e queimado? Como aconteceu com a Joana d'Arc e vários outros indivíduos aí que a gente vê no decorrer dos estudos da história. O Lutero, ele se beneficia de uma situação na Alemanha. A Alemanha, ela não era um território unificado, com uma monarquia centralizada, igual a gente estuda as do Antigo Regime. A Alemanha, ela tinha o imperador, que era o Carlos V, que era católico, tá? Ela tinha uma organização, mas ela também tinha os príncipes, que funcionavam numa espécie de governo feudal, cada um governando a sua região, e eles se encontravam, né? Eles reuniam aí para poder fazer os debates aí sobre essas questões. E a Igreja Católica vai pedir ajuda ao Carlos V para poder colocar a mão no Lutero. É aí que vai ser convocada aí a dieta de Worms, né? Ou a reunião de Worms. Alguns leem como Worms,
né? E nessa reunião aí seria discutido se esses príncipes alemães iriam entregar o Lutero aí para a igreja. O que nos faz aí pensar quando nós estamos estudando essa temática, pessoal? Por que os príncipes apoiaram Lutero? Você vai sempre se lembrar que os príncipes tinham interesses aí em enfraquecer a igreja para poder tomar posse dos patrimônios aí da igreja, terras, dinheiros e coisas aí que tinham valor. Para eles fazerem isso com a população sendo fiel ao catolicismo era um pouco mais complicado, era um pouco mais difícil. Então, muitos príncipes vão ficar do lado aí dessa perseguição, digamos assim, dessa ruptura, perdão, não perseguição, dessa ruptura aí com o catolicismo, né, o turma. E outros vão ficar do lado, por exemplo, Carlos V ficava do lado aí dos católicos e alguns príncipes ficavam do lado do Lutero, tá, turma? Então, importante a gente entender isso daí. E o que vai acontecer? Quando o Carlos V apresenta essa proposta aí, vai ser determinado aí a paz de Habsburgo, que é então uma decisão de que cada príncipe poderia colocar na sua região, poderia colocar aí dentro da área que ele administrava, né, a religião que ele quisesse. Então, se um príncipe quisesse adotar o catolicismo, as pessoas que moravam dentro da sua região tinham que adotar o catolicismo. Se o príncipe quisesse adotar o protestantismo, eles teriam então que seguir o protestantismo. E isso daí, claro, desagradou a igreja chama o Lutero, né, o turma, para prestar esclarecimentos sobre essas 95 teses e sobre as argumentações dele, entendeu? O Lutero, ao invés de negar os seus pensamentos, o que ele vai fazer? Ele reafirma suas críticas, o que vai fazer com que ele receba, ainda no ano de 1517, uma carta de excomunhão, sendo excomungado aí da igreja. E o que o Lutero fez? Queimou a bula papal, né? E a igreja vai tentar aí de toda maneira pegar ele vai se esconder aí no castelo de Frederico III, que era um desses príncipes favoráveis aí ao luteranismo, né? E durante esse momento aí de reclusão do Lutero, turma, ele vai promover então a tradução aí da Bíblia para o alemão, né? Agora, o que é principal entendermos sobre essa questão da tradução da Bíblia para o alemão? Qualquer um que pegasse o texto a partir dessa tradução poderia então interpretar por si só os ensinamentos do Evangelho, né? Mas a gente sabe que a igreja ela tinha um monopólio, ela queria ficar com o monopólio sobre essas interpretações aí para poder, claro, né, da sua maneira aí liderar os indivíduos. E aquele que questionasse tal monopólio era considerado um herege. E a pessoa sendo considerada herege, ela era julgada aí pelo Tribunal de Santo Ofício, podendo então até ser condenada. Uma outra questão que a gente vê que o Lutero tem algumas permanências com o pensamento católico, turma, é que o Lutero ele vai fazer críticas ao lucro e à usura, que era também uma prática feita para a igreja. A igreja criticava o lucro e a usura. E o Lutero vai permanecer nessa crítica. Mas isso daí é um tema que a gente vai abordar na próxima aula, que fala sobre o calvinismo. Ok, galera? Espero que esse resumão aí tenha sido de alguma ajuda para vocês, né? Volto depois um novo vídeo aí falando sobre o calvinismo, o anglicanismo e a Contra-Reforma. Canal De Volta para o Passado 6481. Espero ter contribuído, galera. Valeu então, até mais.